Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Paz do Senhor. Vamos estar orando para estar iniciando essa live, para estar falando da palavra de Deus, falando aquilo que Deus tem deixado, escrito no livro da Bíblia Sagrada. E nós vamos estar hoje estudando o livro das cartas, lá de 1 João, tá bom? E enquanto isso, vamos orar para estar iniciando essa live, tá bom? Vamos orar, Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, fala conosco. Jesus, como nós precisamos ouvir a tua voz, como nós precisamos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos revelar, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas, meu Deus, que a gente nem conhece, nem imagina, nem passa, Deus, nos pensamentos ou até mesmo no coração da gente. Mas o Senhor, Pai, tem deixado os seus para falar da tua palavra. E a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra traz direcionamento, traz direção para o teu povo. E nessa tarde, Deus, eu oro que o Senhor venha falar com os teus, que o Senhor venha me usar, Pai, agora, neste momento, para falar a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu oro por cada vida, Deus, que se encontra afastada do Evangelho, que precisa de força, que precisa de ânimo, Deus, que precisa do teu Espírito Santo, que precisa, Pai, da sua mão, que levante ele, Pai, que levante ela novamente e que se cumpra aquela palavra, que a glória da última casa será maior do que da primeira. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre na vida desta pessoa. Deus, traz renovo, traz cura, traz libertação. Muitos podem falar, Pai, que não tem mais jeito, que não vai dar em nada. Mas eu creio, Pai, que o Senhor tem algo para essa vida, para essa alma. E eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda os teus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, Peço a todos, curte a live, compartilha, Assim você pode abençoar alguém, tá bom? Que gosta de Bíblia, manda para aquele também que não gosta, vai que ele entra, por acaso, por coincidência, achando que, quem sabe? E Deus usa, a sua vida por meio de compartilhar, tá bom? Missionário, Leonardo, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Gente, vamos meditar hoje lá nas cartas de João, Primeira carta, do apóstolo João, tá bom? E vai começar assim, o primeiro, tá bom? Hoje nós vamos estar fazendo um estudo bem mais prolongado, Eu tô precisando bater uma meta aqui no TikTok de uma live mais de 2 horas e é por isso que eu trouxe esta carta para estar meditando. E nós não vamos ficar só aqui, viu, gente? Capítulo 1. Nós vamos lá pro capítulo 2. Enfim, até Deus permitir, tá bom? Vai dizer assim, a palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou a vossa alegria, A palavra gozo é alegria, tá bom, gente? Paz, enfim.
coisas de Deus, né? Para quem aqui me acompanha há mais tempo, né, sabe o tanto que eu falo de Jesus, o tanto que eu prego sobre Jesus. A live passada eu falei, né, que ninguém vai ao céu a não ser por meio de Jesus Cristo. Isso é Ana que fala? Ou tantas outras pessoas, né? Homens e mulheres de Deus? Não. Isso é a Bíblia que fala isso. Isso é o próprio Deus, né, que deixou escrito por meio de pessoas. Homens ali inspirados pelo Espírito Santo. Gente, em nome do Senhor Jesus, nós temos que entender a palavra para a gente não ficar preso em dogmas religiosos, em doutrinas de homens. Gente, tem tanta parte da Bíblia que a gente nunca ouviu falar, que a gente nunca estudou, e que quando você estuda, quando você está lendo, você é liberto daquilo, sabe? Às vezes a gente fica tão preso na religião, né? E eu sempre falo, Jesus não é uma religião. Por mais que o evangélico, né? Ou a evangélica, cristão, como vocês conhecem por aí, é conhecido como religiosos. Mas Jesus não é uma religião. Jesus deixa claro lá no livro de João, né? Não é a primeira epístola, né, de João, mas lá no livro de João está escrito que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, que é o próprio Deus, a não ser por meio de Jesus. Tá bem claro ali. Toda pessoa que lê, toda pessoa que ouve, vai entender essa palavra. Não precisa nem explicar. Tá bem detalhado, bem explicado. Só não observa, não entende quem não quer mesmo entender, gente. Mas a Bíblia tem pontos simples, realmente ela também tem pontos complexos, mas que aí você vai deixar para depois você estudar. Mas você tem que se atentar a essa palavra simples, né? Jonathan, muito obrigada, viu, por republicar a live. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, gente, nós temos que ter sabe aquela força de vontade? A gente não tem força de vontade de aprender tantas coisas na nossa vida. Vamos colocar coisa aqui básica, né? Que a gente vê muito. Às vezes a gente faz uma aula de canto, né, para cantar melhor, ou faz até mesmo um curso para poder falar bem, né? Enfim, melhorar a nossa fala, né? Outra coisa também simples, muito simples, estudar algo para você tocar, seja um violão, seja, sei lá, gente, qualquer instrumento, né? É tão básico isso. E por que a gente não faz isso também para a Bíblia? Por que hoje você vê muita gente escassa de conhecimento? E o próprio Deus, gente, fala lá no livro de Oséias, capítulo 4, ou capítulo 6, né? Versículo 4, versículo 6, enfim. Eu já trouxe aqui esse estudo, né? Que o próprio Deus falando assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, é tão bom quando você entende a Bíblia. É tão bom quando você entende a palavra. É tão bom quando você estuda. Você não estuda, às vezes, português, sei lá se alguém gosta, né? Professor ama, né? Professora também. Matemática ou qualquer outra coisa, filosofia, sociologia, química, história, geografia, gente, pelo amor de Cristo. Por que a gente não tem essa vontade para estudar a palavra? A Bíblia. A gente também lê tantos livros. Quem aqui às vezes, né, vai ver em lives pessoas atrás delas, né, da câmera, um monte de estante, assim, um monte de estante não, uma estante com tantos livros, né? Mas e aí? E a Bíblia? Por que a pessoa não estuda a Bíblia? Eu sei que às vezes a maioria de pessoas que tem livros demais, eles estudam a Bíblia também, gente. Só que vai ter gente que não estuda a Bíblia muito. Vai ter pessoas que não gostam de estudar. Isso aqui não é conversa fiada minha. Eu já escuto de amigos falando, não, eu tenho preguiça de ler.
estudar, sabe? Eu não sei porquê. Aí um dia eu fui dar um conselho a um amigo meu, né? Amigas, enfim. Eu falo isso direto com eles. Sabe por que você tem preguiça? É por causa que o próprio Paulo fala, né? Que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Tipo, não é contra pessoas. A nossa luta é contra a potestade, espírito maligno, demônios, enfim. Hortes, né, da maldade. Coisas espirituais, é o demônios e os seus, o diabo e os seus demônios, né? Os anjos caídos, como diz a Bíblia. Então, gente, não é porque a gente quer, tipo, eu não gosto de ler Bíblia, eu tenho preguiça, é isso, aquilo. Você tá em guerra. Você tá em guerra espiritual. Muita coisa não é porque a pessoa, eu leio, não entendo. Quando eu vou abrir a Bíblia, me dá um sono. E quando eu começo a estudar, misericórdia, preguiça demais. Gente, não é por causa só de preguiça. Não é só porque você não gosta. É luta espiritual, é guerra espiritual. O inimigo, ele não quer que a gente leia a Bíblia. Já viu aquela sensação, não? Aquele assunto que eu não consigo ler o livro de Apocalipse. Alguns falam assim porque tem medo, alguns falam que é por causa que não entendem e tal. Enfim, por que muitos têm esse papo? Guerra espiritual. O livro de Apocalipse, gente, vai ter uma live minha atrás aí, há uns tempos atrás, eu falando isso. Que muitos não estudam o livro de Apocalipse não é porque tem medo, não é porque acha que é complicado demais de entender, é por causa que é guerra espiritual. O inimigo não quer que você leia o livro da derrota dele. Porque se você for estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que é a derrota do diabo e a vitória do povo de Deus, da igreja. Então você acha que o inimigo quer que você estude livro de Apocalipse? Claro que ele pode colocar medo, pode colocar preguiça, ou não, é complexo demais, eu acho que precisa buscar muito no espírito, tal. Enfim, por mais que realmente tenha algumas partes que você vai ter que ter o Espírito Santo para você entender. Mas muitas coisas ali, gente, é claro, tem partes na Bíblia, todo o livro, de Gênesis a Apocalipse, que é clara. Coisas reveladas, revelações, profecias, isso é Deus que dá, por meio do Espírito Santo. Entenda isso aqui. É Valdivino que fala, né? Aparecido, obrigado por partilhar a live, viu? Em nome de Jesus, entenda isso aqui, ó. Por que tem pessoas que não conseguem fazer o livro da Bíblia Sagrada um instrumento de estudo, a prática da leitura? O povo brasileiro, né, gente, infelizmente, isso não é fala minha, é taxado de pessoas preguiçosas para ler. Não tô falando só de Bíblia. Isso é estudo, é comprovado, tá bom? Que nós brasileiros temos preguiça de ler livros, né? Se você for contar pessoas que estudam brasileiras, é pouquíssimos, como é fora do Brasil, né? Estados Unidos, Europa, enfim, essas pessoas que estão fora do Brasil. Por quê? Porque a cultura é diferente. A cultura do Brasil aprende muito cedo a trabalhar, a ser independente, a ter que se sustentar, né? A ter que dar o duro mesmo para poder sobreviver. E não tem essa cultura, às vezes, de ter um tempo para ler um livro, ou às vezes até mesmo ver o pai ou a mãe incentivando, né? Falando, filho, filha, lê um livro, vai estudar, né? Eu lembro que eu amava estudar, gente, desde pequenininho. E quando a minha mãe estava viva, né? Na época, ela falava comigo, pra quê, menina? Bobajada, estudar? É a cultura dela, ela nasceu assim, não era culpa dela. Ela falava assim, menina, você tá doente, às vezes eu ficava gripada, né? Não vai na escola hoje não, fica aí, tipo, ela queria que eu ficasse lá pra poder ajudar ela em casa, lavar uma vasilha, lavar uma roupa, né? Varrer um terreiro, enfim. É a cultura dela, gente. E você vai ver isso, não só como foi a minha mãe, mas muitas mães hoje brasileiras, muitos pais, né?
brasileiros que não incentivam seus filhos a ler. Aí nós viramos adultos, né? Crescemos, amadurecemos, e nós também não temos o hábito de leitura. Por que que os cristãos, vamos trazer agora para o meio cristão, né? Por que que nós cristãos é difícil de ler a Bíblia Sagrada? Fala comigo por que que a gente é difícil de ler? Por causa disso. Porque a gente não teve uma cultura, desde pequenininho estuda e tal, e tal, e tal. Gente, tá travando? Alguém pode falar aqui comigo que você tá travando? Porque parece que aqui pra mim tá travando um pouco. Alguém pode comentar aí nos comentários se tá travando, se tá ok? Se tá tudo bem? Então, gente, voltando aqui pro assunto, ler a Bíblia, além de não ser uma cultura que a gente aprendeu a ler livros, como também é uma guerra espiritual. O inimigo não quer que você aprenda. Deixa eu repetir isso aqui de novo. O inimigo não quer que você aprenda a palavra de Deus. Porque quando mais você lê Bíblia, Ana, eu não sei ler, ouve. Hoje tem aplicativos que você pode pôr, você ouvir a Bíblia, né? Audível. Então você pode pôr ali no aplicativo para você ler a Bíblia. Gente, em nome de Jesus, nós temos que deixar com essa preguiça. Porque às vezes não é uma preguiça física, é uma preguiça espiritual, é um desânimo que o inimigo coloca para você não ler, para você não meditar, para você não querer saber de Deus, das coisas de Deus. Porque quando você está lendo a Bíblia, você está aprendendo de Deus. Você está aprendendo sobre Deus, como que Deus age, como que Deus fazia, como que Deus agia na vida das pessoas, como que Deus agrada da sua vida, como que você tem que comportar para agradá-lo. Entende? Aprender a Bíblia é libertador. Tem pessoas que estão presas na doutrina. Eu já trouxe uma live aqui passada. Porque não adianta nós mudar comportamento e não mudar a mente, a mentalidade. Exemplo, eu falei isso aqui na live passada, né? Não adianta você mudar comportamento, tipo, eu não mato, eu não roubo, eu sou certinha na minha vida, e você não crê em Jesus. Quando Jesus ia pregar para os judeus, para os fariseus, eles eram a pessoa correta, gente. Eles andavam certo nas suas coisas, digamos assim, não matava, não roubava, aquelas pessoas mais sérias, mais cultas. Só que eles não criam que Jesus era o Senhor, o Cristo. Então a mudança primeiro precisa vir daí. Crer que Jesus é o Senhor. Crer que Jesus é o Cristo. Crer que Ele é o Salvador. Crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Primeiro você precisa mudar a sua mente para depois você mudar comportamento. O que a gente vê muito hoje, gente, é gente mudando o comportamento e não mudando a mente. Não mudando a forma de pensar. Não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus, não tem fé na palavra. A fé deles é motivada por algo, por coisas, por fazer algo. Tipo, não, eu dou o dízimo. Não, tipo, eu não mato. Não, tipo, eu não roubo. Não, eu não prostituo. Não, eu não faço coisa errada. Eu não fumo, eu não bebo. Gente, em nome de Jesus, crer em Jesus é preciso. Ninguém vai ver a face de Deus, ninguém vai para o céu, se não for por meio da fé em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele pode nos salvar, ninguém mais. Não existe outro Salvador da terra. Não existe outro Salvador do mundo, das pessoas. O Salvador do mundo, das pessoas, é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus. Quem tem pregado para você
que não, é só você fazer coisas boas, você ser uma pessoa honesto, tá mentindo pra você, não tá falando a verdade total. Eu não tô falando que você tem que ser desonesto, eu não tô falando que você tem que ser desonesta, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que isso não te leva pro céu. Só fazer isso, eu sou honesto, eu sou honesta, eu sou gente boa, eu sou bacana, eu tenho um coração bom. Só isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você mudar a sua mente. Porque a própria palavra fala que antes de nós conhecer Jesus, antes de nós conhecer o nosso Salvador, a nossa mente, ela mentia para nós, era falsa. Ninguém nasceu aprendendo, nós aprende depois que nasce. Então, depois que você mudou a mentalidade que você achava, que você pensava, que sua mãe falava, sua avó, seu tataravó, enfim, crer que Jesus é o Salvador, crer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, aí você vai mudar comportamento. E claro, se você já tiver um comportamento bom, glória a Deus por isso. Mas somente o comportamento bom não te levará para o céu. Já viu uma pregação? Eu acho que é do pastor Antônio Júnior, que pessoas boas não têm lugar reservado no céu? Corações bons, esse ditado, né? Não, fulano era bom demais, quando alguém morreu, não. Meu Deus, que pessoa maravilhosa, boa, era bom na casa dele, ajudava as pessoas. Gente, isso não é mérito de salvação. Entenda isso aqui em nome de Jesus, eu amo pessoas boas. Que o Senhor multiplique pessoas boas. Não é sobre isso que eu tô querendo falar. Eu tô querendo te falar uma coisa, um alerta para você entender a palavra de Deus. Você precisa crer que Jesus é o Salvador da sua alma. Você precisa confessá-lo com fé. Ana, mas ainda eu não acho que eu não tenho fé, mas eu posso confessar Jesus como único, suficiente Salvador? Sim. Ninguém vai te obrigar a fazer isso, não. Você pode fazer, só de você fazer isso é um ato de fé. De você falar, eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador. Claro que não vai ficar só nisso. Eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador e vai continuar na mesma vida, na mesma coisa. Não, não é sobre isso. Entenda aqui, em nome de Jesus. Presbítero Machel Silva. Muito obrigado, viu? Por estar aqui presente na live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, voltando aqui pro assunto que nós estamos falando, em nome do Senhor Jesus, vocês precisam mudar a mente. Aí, quando eu escuto certas coisas assim, nossa, pessoa, moço, merecia o céu. Já escutou isso? Alguém falando assim, fulano morreu, né? Não, tadinho, tadinha. Nossa, pensa numa mulher boa. Pensa num homem bom, coração maravilhoso. Glória a Deus por isso, gente. Mas não é isso que colocará ele ou ela lá no céu, por ser bom. O próprio Jesus falou que era mal, porque ele estava falando ali na forma humana dele. Quem é bom é meu Pai. O próprio Jesus falou isso. Aí nós, seres humanos, que não chega nem aos pés de Jesus, vem falar que nós é bom. Vem falar que nós vale alguma coisa mesmo? Gente, nós temos que acordar para a vida. Eu sei que tem pessoas boas sim de coração, gosta de ajudar as pessoas, gosta de fazer boas obras. Glória a Deus por isso, continue. Só que não é isso que te levará para o céu. A Bíblia fala que o nosso coração é enraizado no mal. A Bíblia fala, né, que em pecado nos concebeu a nossa mãe, o próprio Davi falando. Nós viemos, gente, de Adão. Nós não foi nascido de Deus, nós foi nascido de Adão, gente. É por isso que nós é pecador. Nós não é pecador só porque pecamos, fazemos coisa errada, não. Nós é pecador porque nós nascemos através do pecado, por meio da entranha do pecado. Entende isso aqui, gente? Tem gente que está preso na doutrina. Isso aqui vai quebrar muitos paradigmas aqui hoje. Tem muita gente presa na doutrina, achando que vai para o céu porque faz coisas boas, faz boas obras. Não é.
Tem pessoas doentes, porque às vezes está num pecado, vivendo uma vida errada e não consegue mudar, não consegue, e acha assim que por ele estar fazendo aquilo ele não vai ser salvo, não vai ser salva. Sendo que não é isso que te leva a ser salvo ou salva. Quem te leva a ser salvo ou salva é crer que Jesus salva. Mas ninguém está falando aqui, gente, para você viver em pecado. Ninguém está falando aqui para você viver uma vida errada. Entenda isso aqui. É só para você entender a palavra, você quebrar esses paradigmas, essas doutrinas religiosas. Tem gente presa, eu não posso cortar o meu cabelo. Tem gente presa, eu não posso passar maquiagem. Tem gente presa, eu não posso fazer minha unha, pelo amor de Jesus Cristo. Que isso? Agora você tem que andar feia para você ser crente. Para você merecer o céu, sério, que Deus que a gente fez? Desarrumado? Desarrumada? Aí que vai te merecer lá o céu é porque você não passa batom, você não passa nada na cara, não coloca um brinco, não faz nada, aí isso aí vai te merecer, você vai merecer o céu por causa disso? Sério mesmo que você crê nisso? Sério mesmo que você tá nessa doutrina do homem e você acha que é isso que vai te levar pro céu? Quem te leva pro céu, meu querido, minha querida, é Jesus. Se você não ter fé nele, você não vai subir lá, passando maquiagem ou não passando, usando brinco ou não usando brinco, passando batom ou não passando batom. Você pode ser a pessoa mais perfeita da terra, que perfeito ninguém é. Mas você não subirá lá por causa de perfeição, porque eu faço tudo certo. Eu sou certinho nas minhas coisas, eu sou certinha nas minhas coisas. O que te leva para o céu é crer que Jesus é a salvação. Ele é o salvador da sua alma. Tem gente doente na igreja. Tem gente que não sorri mais. Tem gente que tá triste. O semblante da pessoa é triste. Deus não chamou nós para ter semblante triste, gente. Por mais que nós passaremos por processo de tristeza, mas a tristeza não pode fazer parte da vida do crente, da vida do cristão, da cristã. Porque Deus é alegria. Deus é paz. Deus é libertação. Ele nos chamou para ser livre e não preso. Não preso em doutrinas de homens. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode usar isso porque isso vai te levar para o inferno. Gente, eu acho isso muito, muito audacioso da parte da pessoa pregar isso. Falar, irmã, você vai para o inferno por causa desse batom vermelho. Irmão, você vai para o inferno por causa dessa unha vermelha, dessa unha grande que você tem. Gente, isso é muito audacioso. Isso é desmerecer o plano de Deus que foi ter dado Jesus para morrer por nós. Isso é desmerecer, é como se Jesus não fosse nada. É como se Jesus valesse um batom vermelho. É como se Jesus valesse um salto alto, uma unha pintada de vermelho grande. Pelo amor de Jesus Cristo. Da onde que Jesus vale isso? Jesus vale tudo. Jesus não morreu em vão, gente. Ele não desceu aqui na terra como ser humano, como carne, como diz o livro de João, à toa, em vão, sabe? Não foi em vão a morte de Jesus. Tem gente preso na doutrina do homem. Isso vai ter várias cartas de Paulo falando sobre isso. Por que algumas vezes ele fala que a lei mata, né? A letra mata. Por quê? Porque muitos não sabem pregar. Muitos estão, gente, desmerecendo o poder de Deus ter dado teu filho para morrer para os pecadores, que os pecadores viessem ao arrependimento. Gente, eu vou falar isso aqui porque eu também já fui presa em doutrinas. Eu também já fui uma pessoa esmurecida, sabe?
sem perspectiva, às vezes até mesmo de vida, por estar presa em aquilo que a pessoa fala, sendo que não está na palavra. Isso não está na Bíblia. Ana, me prova que isso não está na Bíblia. Eu te provo sim. Se você quiser fazer qualquer estudo comigo, nós vamos ler, reler, e você vai entender a palavra em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Tem gente que fica usando a Bíblia para pregar coisa, para matar crente. Gente que já confessou Jesus, gente que crê em Jesus, que é salva, mas está preso na doutrina do homem. E muitas das vezes até mesmo na doutrina de demônios. Tem muita gente preso na doutrina de demônios, gente. Homens sensuais, homens que estão pregando coisa que não convém. E outros também que estão querendo ser rígido demais. Um tribunal na terra como se fosse o próprio Deus sendo juiz. O próprio Paulo falando a palavra, o culto a Deus tem que ter ordem e decência. Nada de menos e nada de mais. Tem gente pregando que pode tudo, faz tudo, seja o que você quiser, venha como você quiser, fique como você quiser. E tem aqueles, se você fazer isso, você vai para o inferno e ser o juiz da terra. Pelo amor de Cristo Jesus. Pelo amor de Jesus Cristo. Eles ficam falando lá que Paulo, né, escreveu que a mulher não pode andar com muitos adornos. Não é que ele está falando que não pode andar. Ele está falando ali que a beleza da mulher não pode estar nisso. A beleza da mulher, para refletir fora, ela precisa ser linda por dentro. Ela não pode ser uma pessoa orgulhosa, mentirosa, soberba, altiva, prepotente, faladora dos outros. É isso que Paulo está querendo dizer ali na palavra. Não está falando sobre de você colocar algum adorno na cabeça, algum colar, algum brinco. Não está falando disso. Está falando que a beleza da mulher não pode estar nisso. Tipo, igual tem gente que acha, não, eu sou bonita porque eu faço isso, eu me cuido. Não, Deus não olha essa beleza por fora, Deus está olhando a beleza da mulher por dentro. Por mais que o homem vá ver a beleza por fora, mas Deus está olhando se você é bela por dentro. Se você compra e paga. Se você não é aquela que levanta falso testemunho, que é fofoqueira, conversa fiada de noite da vida dos outros. Deus está olhando isso. Se você é aquela mulher que teme a Ele, que tem respeito por Ele, que reverencia Ele, que honra Ele. É disso que a palavra de Deus está falando ali quando Paulo fala isso. Depois também o povo usa aquela parte que Paulo fala que as mulheres têm que escutar os maridos em silêncio. Aquele tempo, gente, o povo estava numa desordem, o culto tinha que ter ordem. Porque depois, lá no final, ele fala que prestar culto com ordem e decência. É disso que ele estava falando, o culto estava sem ordem. Por isso que ele falou, é melhor que as mulheres fiquem em silêncio e lá na casa delas, elas conversam com o marido, porque não está dando aqui na igreja. Uma queria falar, você sabe que é assim. Mulher quando é junto, aquele monte, uma fala, outra fala e vira aquela baderna, aquela bagunça. É disso que Paulo estava falando. Não é sobre mulher não pode pregar. Não é que a mulher não pode falar da palavra de Deus, sendo que então vai entrar em contradição, sendo que a Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Então é só homem que tem que pregar a toda criatura? Ou a mulher também não é criatura? Gente, nós temos que ser livre, não preso ou presa nas doutrinas de homens e de demônios, porque você vai acabar ficando uma pessoa borocochô, sem perspectiva até mesmo de vida. Quantas pessoas aí vê fulano de tal, de igreja tal, se suicidou, tirou a própria vida.
Gente, isso é muito sério. Como é que alguém conhece o autor e consumador da sua vida tira a vida? Não parece estranho? Não parece estranho? É porque tem gente que está seguindo doutrina de homens e não seguindo a doutrina de Deus, não seguindo a doutrina bíblica. Tem gente até mesmo seguindo doutrinas de demônio. Mas Judas tirou a vida. Claro que ele tirou a vida, pois ele estava andando com o próprio Deus na terra. E ainda escolheu traí-lo por 30 moedas de prata. Ele escolheu aquilo porque ele quis. Ele podia ter pedido perdão e Jesus ia perdoar, porque Jesus é perdoador. Ele não quis pedir perdão de tanto orgulho, de tanta soberba, de tanta prepotência que ele tem. E ele escolheu morrer do que se render a Jesus, pedir perdão a Jesus, como Pedro fez, depois de reencontrá-lo. O próprio Jesus reaparece e fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: tu sabes que eu te amo. E ele fala de novo: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele fala: o Senhor sabe que eu te amo. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas, em todas as falas dele. Se você ama a Jesus, prova que ama. E o que Pedro fez? Apresentou muitas e muitas ovelhas, pessoas para Jesus, provando o seu amor por ele. Você precisa provar que você ama a Deus, que você ama Jesus, fazendo a obra, cuidando de gente. Tem gente que começa a falar assim: não gosto de gente. Eu não suporto fulano. Meu querido, minha querida, Deus chamou você para conviver com gente, com pessoas. Quando Paulo era usado ali para exortar, para chamar atenção, não significa que ele queria que o povo ficasse em casa, não queria ver ninguém, não. Ele convivia com gente. Obra é pessoas, é gente. Se você não quer conviver com gente, igual tem essa moda hoje, fique sozinho. Igual tem gente: nossa, eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de amizade, eu não gosto de nada. Tem coisa errada nisso. Em nome de Jesus, seja liberto hoje. Deus tem falado isso comigo: Ana, para de ficar só dentro de casa. Para de ficar sem amizade. Gente, nós precisamos sim confiar nas pessoas. O próprio Jesus não mudou sendo Jesus por causa que Judas era traidor, não, gente. Jesus vivia a vida dele e deixou ele para lá. Se ele escolheu ser um traidor, conversador fiado, trair Jesus por 30 moedas, é problema de Judas. Você precisa ser Jesus, parecido com Jesus na face da terra, mas precisa conviver com gente. Pelo amor de Jesus Cristo, seja liberto disso hoje. Deus tem falado muito comigo isso. As pessoas hoje não conseguem exercer, obedecer essa palavra aí de pregar o evangelho a toda criatura por causa de querer ficar dentro de casa, trancafiada, sem falar com ninguém. Por quê? Não consegue falar de Jesus mesmo, não, é? Só fica dentro de casa. Não vai conseguir nunca pregar o ID, obedecer o ID, obedecer aquilo que o próprio Deus fala ID e pregar o evangelho a toda criatura. O Jean também está conosco, né? Que bênção, viu, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos ser livres. Livres das doutrinas dos homens. Homens que muitas das vezes faz coisa pior no offline e tá pregando aquilo que não vive, que não pratica. Você vai pro inferno dando ibope na internet. Você vai pro inferno, irmão, que você tá com esse batom vermelho. Você vai pro inferno, irmão, por causa que você tá assim, tá assado. Pelo amor de Jesus Cristo, isso é menosprezar o testemunho de Jesus na cruz do Calvário, ter derramado teu sangue puro. Isso é desvalorizar o amor de Deus. Isso é comparar o amor de Deus como nada,
como se o amor de Deus não valesse nada. O amor de Deus vale muito. E Ele ama pessoas, Ele ama gente. Se nós não tá preparado para exercer chamado, para amar pessoas que a gente, nós não estamos prontos para fazer nada para Deus. Porque tudo que envolve Deus envolve pessoas, envolve gente. Boa tarde, Apolônio. Meu Deus. É assim que fala mesmo, né? O nome. Boa tarde, amigo. Gente, em nome de Jesus, se nós não quebrar isso, eu não gosto de gente, então você não tá preparado para fazer a obra de Deus. Eu sei, gente, que tem gente que só Jesus na causa. Tem gente que dá preguiça de conversar mesmo, tem gente sem noção, tem gente que conversa ruim, tem conversa ruim mesmo. Você chega perto, você desmurece. Mas você precisa praticar o amor. Porque Deus é amor. Eu fico achando engraçado que tem gente que sempre prega isso, que Deus é amor. Mas quando você passa perto dele, perto dela, a cara tá fechada. Não consegue dar um bom dia, uma boa tarde, nada. E fala ainda que é irmão de igreja. Gente, a gente passa por isso direto aqui. A gente passa isso direto aqui. Em nome de Jesus. Como que podemos falar paz do Senhor lá dentro da igreja? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Aí no meio da rua, a pessoa... É perigoso a pessoa mudar até de jeito. Se ela tá assim, aí ela fica mais assim posturada ou posturado e fecha a cara e passa como se não te conhecesse. Isso é maligno. Isso não é de Deus, não. Gente, isso não é de Deus. Quantas vezes eu já dei paz, Senhor, e a pessoa não responder nada? Quantas vezes eu falar assim, oi, irmã, tudo bem? A irmã virar a cara pro meu lado. Ou até mesmo o irmão falar para o Senhor, irmão. E o irmão parece que tá querendo esconder. Isso não é de Deus, não, gente. Isso não é de Deus. Como é que o povo quer morar no céu? Não vai ter gente separada lá, não. Vai morar no mesmo lugar. É no céu. Novo céu, né? Como diz a Bíblia, nova terra. Aí aqui... quer fingir que o outro não existe. Mas lá dentro da igreja, perto do pastor, quer passar uma postura, né? Que é crente. Vou dar passinho a essa irmã aqui, porque senão eu não passo no meu fingimento, porque isso é fingimento. Como é que dentro da igreja a pessoa consegue te dar um passinho? Mesmo que não olha dentro do seu olho, mas te dá um passinho assim meio que fingido lá. Mas no meio da rua, finge de conta que você não existe. Passa perto de você como se você fosse nada. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. E quando não acontece de você estar andando na mesma calçada ou na mesma rua, como vocês achar melhor, falar melhor, e a pessoa sair dessa calçada ou dessa rua porque você está vindo na mesma direção. Lembra daquela passagem do bom samaritano? Aí passou o primeiro, passou o segundo. Não ajudou, não. Aí um que nem é crente foi lá e ajudou. Gente, os crentes de hoje estão tudo fora do comum, do normalidade. Não é normal. Não tem como a pessoa querer ser um anjo aqui na terra, gente. Não tem como. Pois até anjo serve. Até anjo obedece, é mandado por Deus e eles obedecem. E nós, seres humanos, nós queremos fingir que nada é conosco.
quer tratar os outros de qualquer maneira, de qualquer jeito, e principalmente os mesmos da fé, a família da fé, como diz a palavra. Aquele que nega a família da fé, meu filho, tá pior do que o descrente. Eu não tô pregando algo aqui da minha cabeça, eu tô pregando algo que é bíblico. Você, gente, que tá aqui, que vai na igreja, que gosta de congregar, vocês têm visto hoje em dia? Vocês têm visto hoje em dia o povo visitando as pessoas? Porque aqui eu não tô vendo isso, não. Eu vejo irmãos, né, que já conhecem o outro, vai de vez em quando na casa do outro, assim, comer um churrasco, almoçar, jantar, enfim, alguma coisa assim, sair até mesmo, né, ali para sair juntos, para poder estar ali confraternizando, comendo num restaurante ou em algum lugar. Mas você vê hoje em dia crente visitando alguém que está doente? Você vê hoje em dia crente evangelizando na rua? Você vê hoje em dia crente perguntando você: e aí, fulano, você tá bem? Como que você está? Eu vim aqui hoje porque eu quero orar por você. Quero ler a Bíblia com você aqui hoje, uma palavra de Deus com você. Você vê isso hoje em dia? Porque aqui no meio eu não vejo. Eu vejo pessoas, gente, da mesma fé, da mesma igreja, passando perto de você e nem te cumprimentar. É perigoso cuspir na sua cara. Eu acho que não faz isso porque aí já é demônio manifestando, né? Aí você repreende, o bicho cai lá. Acho que só não faz isso por causa disso. Mas pelo amor de Jesus Cristo, gente, aonde que nós estamos com a cabeça que se nós não tiver um comportamento bom aqui na terra, a gente vai ter comportamento bom lá no céu? O Damásio, né, que fala, né? A paz do Senhor Jesus, irmã. Paz do Senhor, viu, irmão? E ele falando, é verdade que você fala, irmã. Tá vendo? Deve estar acontecendo também na cidade dele. A irmã aí falando que Deus vai me honrar, amém, viu, irmã? Glória a Deus. Gente, de verdade, isso não é de Deus, não. E quem aqui tem visto? Quem aqui tem visto? Pode ser sincero, pode ser sincera pra mim. Visto mesmo pessoas fazendo obras no meio da rua, dando comida, né, para as pessoas, coberta. Quem tem visto isso aqui, gente? Aqui na minha cidade ainda eu vejo uma igreja fazendo isso, gente, né? É a Batista. Pessoas assim, para fazer isso, eles são muito bons. Gente, a gente não vê mais. Quem aqui também vê, gente? Muitas das vezes o próprio irmão da igreja, o próprio membro da igreja, passando necessidade, às vezes passando até fome. E algum irmão da igreja, ou até mesmo o líder da igreja, ir lá e dar uma cesta básica, ajudar. Mas pregar que tem que devolver o dízimo, tá lá, pregando todo dia. Ou até mesmo quando acontece algum acidente com o irmão, porque isso aí pode acontecer com qualquer um. E a pessoa nem visitar não vai. E foi da igreja lá, foi membro e tudo, não tá indo, não é porque não quer, é porque não tá podendo ir. Porque às vezes tá com a perna machucada, às vezes também está meio de cama por causa de acidente. Perde o emprego, perde o trabalho. Às vezes perde até a família. Porque tem mulher que não fica com o homem, ou vice-versa, o homem não fica com a mulher. E a igreja, que prega o amor, não vai visitar. Não vai lá ajudar a pessoa para um dinheiro para comprar um antibiótico, um dinheiro para comprar uma comida, ou até mesmo fazer a compra já e já levar, porque a pessoa não está podendo ir no supermercado fazer compra nenhuma.
ir lá fazer uma oração com a pessoa, às vezes só vai piorar, né? Mas olha a situação da pessoa, sabendo que a pessoa está necessitando. Às vezes tem, gente. Eu não tô falando de gente que não tem, não. Às vezes está dentro do bolso da pessoa. Pode estar tirando ali, ó. E a pessoa não faz isso. É muito difícil isso hoje, gente. É muito difícil a gente ver isso hoje em dia. É muito raro você ver também igrejas unidas, igrejas assim que não tem picuinha, que não tem confusão, que não tem tipo aquela desavença. É muito raro você ver isso hoje, gente. É muito raro você ver pessoas de outra igreja falar: ô irmã, a paz do Senhor, tá tudo bem com você, né? Tudo bem? Como é que tá lá na sua igreja? Tá uma bênção? Nossa, e na sua tá uma bênção também. Gente, quando você vê isso na rua, é como se você estivesse vendo o céu na terra. Porque você não vê isso mais. Muitas das vezes, o comum, o normal que tem virado hoje em dia, é você ver crente batendo boca no meio de rua. Às vezes saindo até mesmo tapa. Brigando por causa de homem. Brigando por causa de cargo. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso é triste, sabe? Eu tô falando isso aqui, gente, é no espírito. Eu não tô falando isso aqui, gente, pra poder dar ibope, não. Eu tô falando isso aqui no espírito. O que mais tem acontecido hoje em dia é isso. É a igreja que não é unida. É a igreja... se saber que o irmão é da igreja tal, cortou ele do convívio. Não quero nem saber mais. Que se lasca, tipo assim, que se dana pra lá. O Jean também concordando, né? Verdade mesmo. O Adriano também, essa palavra é verdadeira. Amém, meu irmão, é verdade. O povo não quer viver unido aqui, gente. Mas como que eles têm coragem de ouvir a palavra sobre união, que lá no céu vai ter que ser unidos? Mas quer, gente, ou até mesmo tem na cabeça dele ou dela que vai morar no céu, sendo desunida aqui na terra. Brigando, contenda, dentro da igreja. Dentro da igreja é a desunião, é a inveja um do outro, a desavença um com o outro, querendo ser mais do que o outro. Gente, isso não é coisa da minha cabeça. Eu já presenciei 2 obreiros, uma obreira e um obreiro brigando. De bate-boca mesmo. Aquela coisa mais feia da vida. Quando a pessoa briga, gente, discute, né? Fora da igreja, em outro ambiente, ainda tem um pouco de senso. Mas quando é dentro da casa do Senhor, falando alto, falando cada conversa ruim, sabe? Cada coisa assim que não edifica nada. E os vizinhos da igreja escutando, passando e rindo. Eu falei, meu Deus, o que a igreja está arrumando? O que está acontecendo com o teu povo, Jesus? Só que isso não é de hoje, né? O próprio Jesus ficou irritadíssimo. O povo fazendo a igreja de comércio. Aquela parte lá, gente, que tem gente que fala, ah, não, que Jesus ficou muito bravo ali. E com raiva e tal. Realmente, como é que não fica bravo? Quem não fica com raiva? De pessoas fazendo da casa do Senhor comércio. Vendendo coisa, vendendo, né? Naquela época ali era passarinhos, coisas. Você vê filmes, né? Referente a isso. Vendendo animais, vendendo perfumes. E hoje o que mais acontece? Gente, nada contra quem tem feito isso. Mas eu preciso pregar aqui. Tipo, eu não tenho raiva dessas pessoas. Às vezes é falta de conhecimento da palavra, é ignorância de certas pessoas.
Mas tem gente que não é ignorância, faz sabendo a Bíblia, sabendo que Deus não gosta disso e faz. Mas tem gente que é só o líder, né? A pessoa que está acima dele ali, fala, ô fulano, não faz isso aqui mais não, porque isso não pode, né? Vende em outro lugar. Porque não é pecado você vender. Muitas das vezes o que te traz a pecar é você ficar fazendo da própria igreja o comércio. Igreja não é lugar disso, igreja é lugar de adoração a Deus. Igreja não é lugar nem de conversa fiada, muito menos de vender comércio. Igreja é lugar, gente, de você chegar, de você ficar calado. Lembra, na época lá, falava que o povo tirava até mesmo sandálias dos teus pés, sapatos. O povo hoje chega de qualquer jeito, de qualquer maneira, senta, dando a conversando fiada, às vezes tá vendo a irmã orando, aí tá lá falando, pois é, moça, é desse jeito mesmo, e a outra lá contando o caso, menina, a mulher lá pegou o homem da outra. Isso é caso de conversar, gente, nem dentro da casa. E, nossa, imagina dentro da casa de Deus. Amém, viu, irmão Adriano? Isso, gente, não é coisa da minha cabeça. Eu já vi isso dentro da minha igreja. A gente tá lá orando, chega mais cedo, que a gente quer orar mais um pouquinho. Joelha, tá ali, conectando com Deus, conectando com o céu. Aí chegam uns atribulados, as atribuladas, e começa a falar da vida dos outros dentro da igreja. Gente, cadê a sensibilidade, o espírito dessas pessoas? Isso não é só porque eu tô falando, não, gente. Isso tá na Bíblia. A casa de Deus, tá lá em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ali não tá falando de casa de ser humano, ali tá falando de casa do Senhor teu Deus. E quando alguém faz um templo, né? Levanta um templo, que é casa, 4 paredes. É para Deus que tá fazendo aquilo ali. Aí o povo acha que é só lá no altar, né? No lugar onde o pastor tá, que é o lugar santo. A igreja toda é santa. Toda. O ambiente precisa ser respeitado. A casa de Deus precisa ser respeitado. Desde a porta de entrada. O povo hoje não tem mais respeito nenhum pela casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5 fala disso. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. O povo não guarda o pé, o povo não guarda a língua, o povo não guarda o coração, o povo não guarda a mente, o povo não guarda os olhos, os ouvidos. Não guarda nada. Quem viu aqui, gente, um vídeo, é da igreja católica, né? Uma mulher bem assim, sensual, com os seios à mostra. E o padre lá na frente falou com ela que ela era para se retirar. Porque aquilo não era coisa de estar fazendo dentro da casa de Deus. Vou falar a verdade com vocês, gente. Eu sei que isso é polêmico, é coisa assim que às vezes dá até mesmo ibope na internet, né? Porque não foi o padre que postou. Às vezes é outra pessoa para poder ganhar visibilidade no canal. Mas realmente, gente, precisa chamar atenção. Às vezes precisa passar até vergonha na pessoa para ver se a pessoa cai em si. Porque tem pessoas que fazem aquilo não é por falta de senso ou por falta de Deus. É porque às vezes a pessoa está querendo fazer aquilo. É pessoas que precisam às vezes até mesmo passar vergonha nelas para ver se elas acordam para a vida. Às vezes eles têm muita raiva, né, de pastores ou líderes, padres, qualquer pessoa assim que está acima, né, ali liderando pessoas. Quando eles são bravos, quando eles falam as coisas na cara da pessoa, quando chama atenção. Ah, fulano é chato demais, é bravo demais. Não, Maria. Já viu? Por quê?
porque não aguenta ouvir a verdade. Não aguenta ouvir a verdade. Você pode ver, gente, as lives que dá mais ibope. É lives que tá falando coisas que não tem nada a ver, aleatória, coisa que não vai te ajudar em nada, não vai te dar um norte na vida. Mas se você for entrar numa live que a pessoa tá pregando um evangelho genuíno, você vai ver ali pouquíssima pessoa. Esses dias mesmo eu fiz uma live passada, né? Deu 200 pessoas, é porque realmente Deus quis que as pessoas ouvissem a palavra da verdade que eu tava pregando sobre Jesus. Mas é muito raro você ver alguém escutando algo que é para despertar ele, despertar ela. Você não ouve isso mais. Nem na igreja, meu querido, minha querida. É raro você entrar numa igreja que está pregando o evangelho genuíno, que está pregando realmente Jesus, quando não está pregando algo que é peso demais para alguém, está pregando algo que é raso demais, não muda. Quando não é aquele tribunal, né? Não pode fazer nada. Você tá fazendo isso, você vai para o inferno. Ou é aquela pessoa que quando está pregando, vem do jeito que você tá, fica do mesmo jeito. Jesus te ama, só amor, 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 amor. Não tem um negócio equilibrado mais. Não tem equilíbrio na igreja. Paulo falava muito disso, sobre a ordem, sobre a decência dentro do culto. Não tem culto mais com ordem. É muito raro você ver isso, gente. Eu não estou generalizando todas as igrejas, porque tem muitas igrejas que eu respeito, tanto os pastores, tanto como os membros, as mulheres e os homens de Deus, crianças, jovens. Mas você não vê muito isso mais. Você vai em igreja, às vezes você tem mesmo convidado para pregar e te dá 20 minutos para você pregar uma pregação. Pelo amor de Jesus Cristo, o povo não tem paciência de escutar 1 hora de pregação mais. Tem preguiça. 40, 1 hora de pregação. Mas tem coragem de ficar naquela cantaria, cantarola, sem mudar de vida. O que adianta? Louvor, a Bíblia fala que louvor liberta. Como é que louva e não é liberto de nada? Liberta de nada. Pelo amor de Jesus Cristo. Sem brincadeira. Tem algumas igrejas que vai te chamar você para pregar a palavra, vai te dar 20 minutos, contadíssimo, no relógio. Às vezes você preparou uma pregação que você precisa, no mínimo, 30 minutos, para você colocar a exposição da palavra. Mas aí te dá 20 minutos para pregar. Aí você precisa pedir Deus graça e misericórdia para não também sair de lá como aqui passou da hora, aqui foi negligente, aqui foi sem educação, aqui quer se achar. Gente, eu já passei isso muito dentro de igreja. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto, seja liberta pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela é cura. A Bíblia fala que ela é eficaz. Ela não te deixa sem norte, sem direção. Ela te dá norte, ela te dá direção. A palavra de Deus fala que o próprio Deus nos chamou para ser livres e não presos. Você não pode ser preso na doutrina do homem. Você precisa ser livre em Cristo Jesus. Livre. Você não é mais santo quando você está com a roupa comportada mais do que a outra. Você não se torna mais santo por causa disso. A palavra diz, quando a Deus te chama para ser santo, para você se santificar mais,
Se você for estudar, você vai entender que aquela palavra é sobre separado. Santo existe só um, e esse é Deus. Santo ali, falando para nós como igreja, é separado. Separado vem da palavra de fazer aquilo que Deus manda. De fazer aquilo que a palavra diz. Seja livre. Livre das mentiras dos homens. Em nome de Jesus. Seja liberto pelo poder da palavra. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus diz que ela é como se fosse a espada de dois gumes que entra dentro da divisão da nossa alma e do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela vem, muitas das vezes ela nos fere, mas ao mesmo tempo ela cura você. A palavra de Deus, muitas das vezes, te alerta da mentira que você está vivendo e te mostra a verdade. A palavra de Deus, muitas das vezes ela vai entrar na nossa vida bagunçada, mas ela vai começar a consertar a bagunça que está. Por causa que a palavra de Deus é direção, é norte, e não confusão, e não peso. O próprio Jesus falou, meu querido, o fardo dele é leve, e o jugo dele é suave. Se você está servindo Jesus, se você diz que está servindo a Deus, está na igreja, e você se sente tão cansado, tão cansada, deixa eu te falar uma coisa, você está presa na doutrina do homem. Você não está carregando o fardo que Jesus falou que é leve e não está vivendo o jugo que Jesus falou que é suave, porque o nosso é pesado demais. O dos homens é insuportáveis. E ele falou na tua palavra também que ele nos chamou para ser livres. Como você fala que serve a Jesus sendo que você está preso? Preso. Às vezes nem é em pecado que a Bíblia condena. É preso na doutrina do homem. Preso. Eu não posso cortar o meu cabelo. Eu não posso passar uma maquiagem, que isso é pecado. Eu não posso usar brinco, porque isso é pecado. Sério? Vocês já estudaram o livro de Esther? E a Bíblia nos dá todo o respaldo que ela era mulher de Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser mulher daquele rei chamado Assuero na época. E fala para mim aqueles versículos que tá lá, que ela precisou passar por todo o processo de usar aquelas coisas que a Bíblia fala, linho fino, os olhos de mirra, cuidar da sua aparência, cuidar da sua beleza exterior. Pelo amor de Jesus Cristo, gente, seja livre dessas doutrinas. Eu não estou falando para você andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não estou falando aqui para você usar batom vermelho, para você usar brinco se você não gosta, se você não quer. Seja livre, mas não condene quem use. Não jogue no inferno quem use. Você não é Deus para fazer isso. Você não é o juiz da terra para fazer isso. Quem é juiz da terra vai ser Jesus, quando o próprio Deus, que é o nosso Pai, dá a ele esse direito. Porque ele merece esse direito de julgar a terra.
Ele não pecou, ele não falhou, ele obedeceu até a morte de cruz. Jesus obedeceu o seu chamado, por mais árduo, por mais cansativo que foi, ele obedeceu, mas ele era livre na sua alma. Ele não sentia que aquilo era peso, ele não sentia que aquilo era fardo, ele sentia que aquilo era um chamado, que ele foi chamado para obedecer aquilo. E ele obedeceu, ele serviu a Deus até o último dia da sua vida. Se você falar, não, eu sou chamada, eu sou chamado, mas todo dia reclama para Deus, eu não aguento mais. Eu não estou falando que você vai ter processo de falar assim com Deus, mas eu estou falando que isso continuar como se você não suportasse o que você está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algo que você não tá livre ainda. Tem algo ainda que está te prendendo. O que tem te prendido? Qual é a doutrina que o homem tem pregado para você que você está preso ou presa nela? Que tudo da pessoa é inferno. Sabe o que vai levar o ser humano para o inferno? Sabe mesmo? Ele pode fazer todas as coisas que um homem bom faz, de bom comportamento, uma mulher de bom comportamento faz. Mas se ele não crê no testemunho de Jesus, se ele não crê que Jesus é o Salvador da sua alma, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Ele não precisa matar, ele não precisa roubar, ele não precisa prostituir, ele não precisa fazer nada. Mas se ele não crê que Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade, a vida, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque não vai te levar para o céu, para Deus. Não é comportamento bom. É a sua fé em Jesus Cristo. É a sua fé no testemunho dele, ter morrido na cruz para te salvar. O que vai te levar para o céu é você crer na salvação que veio por meio de Jesus. É isso que vai te levar para o céu. Mas não é a sua roupa lá no chão, a sua saia no chão. Não é. Não é essa gravata que você coloca no pescoço. Não é isso que vai te levar para o céu. Isso não é mérito de nada. Você achar que é gravata, terno e gravata, saia longa, te levar para o céu, isso é desmerecer o testemunho de Jesus ter morrido na cruz para salvar as pessoas. Eu não estou aqui pregando apologia de pecado. Entenda isso aqui. Em nome de Jesus. Tem pessoas que usam calça, mas anda comportada. Da mesma forma que a saia longa comporta. E o terno e a gravata comportam. Entenda isso aqui. Eu não estou pregando apologia para pecado. Em nome de Jesus, entenda isso aqui. Tem gente que condena alguém para o inferno só porque está usando uma calça. Isso é mente presa. Isso não é mente liberta em Cristo. Tem gente que condena alguém para o inferno por causa de uma orelha furada, um brinco pendurado aqui. Cuidado. Cuidado. Quando a Bíblia fala sobre não julgueis para não ser julgados, você vai ler mais à frente. Porque da maneira que você julga, você também vai ser julgado. Se você pesa sobre essas pessoas, da mesma forma tu vai ser pesado. A balança que você coloca para alguém, o peso que você coloca na vida de alguém, você também vai ter que carregar
Porque não adianta nós julgar alguém que está usando uma calça, sendo que nós também não cumpre o que a Bíblia diz, não levantar falso testemunho. Nós conversa da vida dos outros, fala da vida mal dos outros, fala mal da vida dos outros. Não adianta você condenar alguém que se declara que gosta da pessoa do mesmo sexo, o homem gostando do homem, a mulher gostando da mulher. Não adianta você julgar essas pessoas, sendo que você está preso ou presa na imoralidade sexual. Porque você acha que imoralidade sexual é só assistir vídeo de pornografia? Ou essas séries, esses filmes, essas novelas que endeusa a prostituição? Você também está fazendo algo errado. Isso também é imoralidade sexual. Cuidado com o peso que você lança sobre alguém, sendo que você não suporta carregar. Eu não estou falando que a prática de homem com homem e mulher com mulher é certo. Entenda isso aqui. Eu não estou falando que isso é certo. Eu estou falando de gente que fala que eles vão para o inferno, sendo que também está vivendo uma prática que vai levar ele e ela para o inferno se não arrepender. Se não renunciar, se não abandonar, se não cumprir o que Jesus disse. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é Jesus atrás de você, é você atrás de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala aquela palavra siga-me, ele vai na frente e você vai atrás. Quando ele fala negue-se a si mesmo, eu te mando. Você me obedece. Não é você mandar em Jesus. Não é Jesus te obedecer. Faça agora, Jesus, porque eu quero agora, em nome do Senhor Jesus. Não. Você não manda nele. É ele que te manda. E ele mesmo fala, ele é fiel à palavra dele. E quando você usa o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, só se cumpre algo na sua vida se você é fiel à palavra dele. Se você não é fiel à palavra dele, não vai cumprir nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje virou algo comum, até mesmo para descrente. Gente que não pratica a fé no evangelho. Em nome de Jesus está amarrado. Vai amarrar nada. Vai repreender nada. O nome de Jesus só acontece algo no mundo espiritual para aquele e para aquela que tem fé nesse nome. O nome de Jesus não é para qualquer pessoa. O nome de Jesus não pode ficar falando em qualquer boca. Qualquer pessoa que não tem nem fé. Tem nem fé para falar isso. Ai, tá amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus está repreendido. Você tem fé nele? Como é que é ter fé em Jesus? Obedecer o que ele fala? Obedecer o que ele manda? Ou é você que está querendo mandar em Jesus? Em nome de Jesus, faça isso aqui agora. Está repreendido em nome de Jesus. Ele tem que amarrar alguma coisa para você, sendo que você não obedece a ele. Sendo que você não faz nada para ele. Ele não tem que fazer nada. Jesus não é obrigado a nada. Nada que nós quiser, na hora que nós quiser. Jesus só faz algo na hora pra gente quando a gente está sendo fiel à palavra dele, fiel à Bíblia, fiel ao que Deus fala, ao que Deus manda. Em nome de Jesus, seja liberto hoje da doutrina do homem, da doutrina do demônio. Leia a Bíblia. Busque conhecimento da parte do Senhor. Busque do Senhor algo novo, algo diferente,
algo que vai te deixar alegre, em paz. A Bíblia fala que Ele vai nos dar uma paz que excede todo o nosso entendimento. Se a sua mente é presa, tem algo aí que não está exercendo essa paz que o próprio Deus falou que dá, que é a paz que excede todo o entendimento. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Para de julgar as pessoas com os teus olhos. Às vezes você não fala, não usa a sua boca para falar, por medo ou por vergonha, ou porque não tem coragem, mesmo é covarde. Mas você julga com os olhos. Você não pode ver alguém passando, mais ou menos, com a roupinha mais descoberta, que você já condena aquela pessoa ao inferno. Cuidado. A Bíblia fala: se os teus olhos é mau, o teu corpo está em treva. Tira, arranca isso de você hoje. Em nome de Jesus. Prega o evangelho. Não estou falando de doutrina. Por mais que você tenha que seguir doutrinas da igreja que você está congregando, não pregue algo que não está na Bíblia. Pregue Jesus, e Jesus vai libertar a pessoa. É Jesus que liberta a gente. É Jesus. Mas o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Amém? Vamos orar, gente? Em nome de Jesus. Eu vi alguns comentários aí, né, falando que é de cidade tal. Glória a Deus por isso, né, gente? Deus é maravilhoso. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vinda. Fique à vontade nessa live, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por este momento. Eu ia pregar, né, gente, a epístola de João. Só que assim, as minhas lives é assim. Eu só faço o que Deus manda. E às vezes Ele me direciona para outras partes da Bíblia e eu não posso sair daquilo que Ele está mandando falar. Então, gente, em nome do Senhor Jesus, seja livre hoje. Em nome de Jesus. Seja livre hoje. Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigada por cada vida, por cada alma, por cada pessoa, Deus, que de alguma forma foi despertada pelo poder da palavra. Deus, a minha oração, Pai, é que o Senhor vai de encontro a cada vida que necessita, cada vida que precisa, Pai, de oração, que precisa da Tua ajuda, que precisa, Pai, que o Senhor move, que o Senhor faça algo, Deus. Faça, Deus, conforme a Tua vontade, na vida de cada um. Ajuda ele, ajuda ela. Em nome de Jesus, Pai. Esta é minha oração a Ti. Amém e amém. Amém, meus irmãos. O César Menotti aí, né? Obrigada, viu, irmão? Meu amigo, gente. Muito bom participar também da live dele. Muito humorista, engraçado, né? Canta louvores também. Faz um monte de coisa, gente. Enfim. Mas é isso aí, viu, gente? Deus abençoe vocês. Até uma próxima live, né? Em nome de Jesus. E até depois, tá bom? César, muito obrigada, viu? Tchau, fica com Deus e até depois, viu, gente?